Sabe, querido, muitas vezes a gente olha para a vida e percebe que alguns dos piores lugares que nós estivemos, nós mesmos escolhemos entrar. Não tem a ver com o inimigo, não tem a ver com algo que nos falaram, mas sim com uma decisão precipitada, com uma palavra mal falada e muitas vezes até por uma fuga emocional. E a grande verdade é que nada muda enquanto a gente não decide cair em si. E é isso que Jesus nos ensina lá na parábola do filho pródigo. No Evangelho de Jesus, segundo registrou Lucas, a Bíblia vai falar de um homem que ele tinha 2 filhos. E o filho mais novo pede a sua parte da herança também antes do tempo. E ele recebe aquele recurso, a Bíblia diz que ele vai para uma terra distante e lá ele gasta tudo de forma irresponsável. E quando acaba tudo ali, a Bíblia diz que vai chegar um momento de fome naquele lugar. E ele começa a cuidar de porcos e ele começa a desejar, querido, a comida dos porcos. Qualquer semelhança aqui era mera coincidência, porque hoje não é muito diferente, né? Hoje tem muita gente vivendo crises que não foram impostas, mas crises que foram construídas. Relacionamentos que quebraram por falta de diálogos, por falta de cumprimento de acordos. Finanças destruídas por impulsos, uma vida espiritual apagada pela distância de Deus. Às vezes, a gente mesmo se empurra para o fundo do poço e só percebe depois. Mas o segredo que muda tudo está lá em Lucas, no capítulo 15, no verso 17. E antes de continuar, eu quero te pedir para você curte esse vídeo, compartilha com alguém, começa a seguir esse canal. Se está fazendo sentido para você, já envia também. Se vê alguém na tua memória agora, na tua mente, envia, não retém só para você, tá bom? E o texto que está lá em Lucas, no capítulo 15, no verso 17, vai dizer assim: caindo em si. E no 18 ele diz: levantar-me-ei e vou ter com meu pai. Imagina aquela condição ali, você vê uma pessoa que acabou com tudo, né, de forma irresponsável. Chega um momento que ele está ali desejando comida dos porcos. E a Bíblia não fala que chegou um profeta até ele, que veio um anjo, que chegou algum apóstolo, não. Ele diz que caindo em si, ele entendeu que ele se colocou naquela condição. Ele precisava se levantar, mas ele sabia também para onde voltar. Ele disse: levantar-me-ei e voltei com meu pai. E esse é o ponto da virada. Não é quando a vida melhora, mas é quando a consciência ela desperta. É quando o coração percebe: eu não nasci para viver assim. Eu não preciso estar vivendo nessa condição. Eu tenho um pai, tenho para onde, tenho para quem voltar. E talvez você esteja exatamente aí, encarando as consequências da decisão que você mesmo tomou. Mas deixa eu te dizer algo: Deus não te abandona no lugar em que você caiu. Mas a verdade é também que Ele não vai te buscar no lugar aí onde você insiste em ficar. Você precisa cair em si, você precisa se levantar e você precisa ir ao encontro do Pai. A restauração começa, querido, quando você decide se levantar. O filho pródigo, ele não voltou perfeito, ele não voltou forte, ele não voltou cheio de fé, mas sim, ele voltou quebrado, mas voltou. Quando ele voltou, o Pai já estava aguardando ele de braços abertos. E hoje o céu faz o mesmo convite para mim e para você. Chegou a hora de cairmos em si, chegou a hora de nós se levantarmos, voltar para o Pai, buscar ajuda. Pare de tentar resolver essa situação sozinho. Há um abraço te aguardando, há uma restauração que está preparada para você. E o lugar que Deus tem para você é muito maior e melhor do que o lugar que você está. Decida hoje se levantar e voltar para o Pai. Deus te abençoe.